Na manhã de Natal, quando o mundo esperava sinos, abraços e canções familiares, uma casa silenciosa em Goring-on-Thames guardava um segredo pesado demais para aquela data. Lá dentro, sem multidões, sem aplausos, sem holofotes, terminava a viagem de uma das vozes mais belas e feridas da música moderna. E talvez seja isso que mais arrepia. George Michael, o homem que deu som à alegria de milhões, partiu precisamente no dia em que o mundo inteiro fingia estar feliz. Mas quem era? Afinal, aquele rapaz de olhar tímido, sorriso luminoso e alma permanentemente inquieta. Antes de ser George Michael, ele foi Georgios Kyriakos Panayotou. Um nome longo, carregado de raízes, de família, de origem e de destino. Nasceu em Londres, filho de uma realidade simples, longe do brilho que mais tarde o envolveria como uma coroa e, ao mesmo tempo, como uma prisão. Desde cedo, parecia existir nele uma estranha contradição, a timidez de quem queria esconder-se e a grandeza de quem tinha nascido para ser ouvido. Imagina, por um instante, esse jovem a crescer entre ruas cinzentas, sonhos grandes demais e uma vontade quase dolorosa de se reinventar. Quantos artistas começam assim? Quase invisíveis, quase comuns. Até que um dia, alguma coisa dentro deles deixa de pedir licença. Foi ao lado de Andrew Ridgeley que esse destino começou a ganhar forma. Juntos criaram os Wham! E uma explosão de juventude, cor, energia e liberdade. Os anos 80 pareciam feitos à medida deles. Roupas vibrantes, palcos iluminados, melodias contagiantes, videoclipes cheios de movimento e uma geração inteira a querer dançar para esquecer os seus próprios problemas. George sorria. O público sorria com ele. Mas como tantas vezes acontece com os grandes ídolos, o sorriso era só a parte visível da história. Por trás daquela imagem perfeita dos cabelos cuidadosamente penteados, do rosto bonito e da presença magnética, havia um homem em transformação. Um artista que já não queria apenas entreter. Queria ser levado a sério. Queria escrever a sua verdade. Queria que o escutassem para lá da aparência, para lá da fama, para lá do cartaz colado na parede do quarto de milhões de fãs. E então veio a libertação. A carreira a solo de George Michael não foi apenas uma mudança musical. Foi uma ruptura, um corte limpo com a imagem fabricada. Com o álbum Faith, ele tornou-se um fenômeno mundial. A voz ganhou peso, o corpo ganhou atitude, a imagem ganhou poder. George já não era apenas o rapaz bonito dos Wham! Era um artista completo, ousado, sensual, sofisticado, dono de uma presença que parecia dominar qualquer palco. Mas repara bem nisto, quando alguém sobe tão alto, o vento lá em cima raramente é suave. A fama trouxe fortuna, admiração e uma legião de fãs. Trouxe também vigilância, solidão e uma pressão quase desumana. O mundo queria tudo dele: a voz, o corpo, a imagem, os segredos, os erros, as quedas. E George, que parecia tão seguro diante das câmaras, travava por dentro batalhas que poucos conseguiam perceber. A sua música começou então a revelar o que a sua imagem escondia. Em Listen Without Prejudice, o título dizia quase tudo. Escutem sem preconceito. Escutem sem rótulos. Escutem o homem, não apenas o ídolo. Era como se George pedisse ao mundo algo simples e, ao mesmo tempo, quase impossível. Ser visto como ser humano. Quem acompanha o Arquivo dos Imortais sabe que as grandes lendas raramente são feitas apenas de triunfo. São feitas de aplauso e ferida, de brilho e perda, de palco cheio e quarto vazio. George Michael foi exatamente isso. Uma estrela imensa, mas atravessada por sombras que nem a fama conseguia afastar. E no centro dessas sombras estava o amor. George cantou o amor como poucos. Mas a vida cobrou-lhe caro por senti-lo com tanta intensidade. A morte de Anselmo Felepa, o seu grande amor, foi uma das pancadas mais brutais da sua existência. Não foi apenas uma perda romântica, foi uma amputação emocional. Uma dessas dores que não fazem barulho na rua, mas destroem uma pessoa por dentro. Dessa ferida nasceu uma das suas canções mais comoventes.
A dor transformou-se em arte. A ausência ganhou melodia. E George fez aquilo que os grandes artistas fazem quando já não conseguem respirar. Cantou. Pouco depois, outra perda o atingiu com violência. A morte da mãe, figura essencial da sua vida, retirou-lhe um dos últimos lugares seguros. Para muitos, ele continuava a ser o astro milionário, a voz inconfundível, o homem admirado por multidões. Mas por dentro, algo se partia com uma lentidão cruel. E tu que estás a ouvir esta história, talvez perguntes: como é possível alguém ter tanto e ainda assim sofrer tanto? A resposta é dura, mas verdadeira. Fama não cura solidão. Dinheiro não devolve quem morreu. Aplausos não abraçam durante a madrugada. E George Michael, apesar de tudo o que conquistou, continuava a carregar uma sensibilidade enorme, quase perigosa. A mesma sensibilidade que fazia dele um artista extraordinário era também a que o deixava mais exposto à dor. Os anos seguintes foram marcados por quedas, escândalos e uma perseguição impiedosa da imprensa. A vida privada de George foi rasgada em público com uma crueldade que hoje ainda causa desconforto. Os jornais não queriam compreender, queriam vender, queriam manchetes, queriam sangue emocional. Mas George fez algo que nem todos conseguem fazer: assumiu a sua verdade. Não sem dor, não sem medo, não sem consequências, mas assumiu. E essa coragem, numa época menos tolerante, teve peso. Ele transformou vergonha imposta em afirmação, transformou humilhação pública em liberdade pessoal. Pagou caro, sim, mas não se ajoelhou diante da mentira. Ainda assim, havia um lado dele que muita gente só descobriu depois. George Michael era profundamente generoso. Não fazia da caridade uma fotografia. Não transformava a bondade em espetáculo. Ajudava em silêncio. Doava dinheiro a instituições, apoiava pessoas doentes, financiava tratamentos, oferecia quantias enormes sem pedir placa, discurso ou aplauso. Isso diz muito sobre ele, porque há quem dê para ser visto. George muitas vezes dava para que ninguém visse. Talvez porque conhecesse demasiado bem a dor. Talvez porque soubesse que, por trás de cada pedido de ajuda, existe uma história que o mundo não escuta. Talvez porque, ao tentar aliviar a vida dos outros, procurasse também aliviar qualquer coisa dentro de si. E então chegou aquele Natal, 25 de dezembro de 2016. Enquanto milhões ouviam, sem saber, a sua voz nas rádios, George Michael morria em silêncio. Havia qualquer coisa de tragicamente poético nisso. O homem que marcou tantos natais partiu no próprio dia de Natal, como se a sua história tivesse escolhido um final impossível de esquecer. A notícia caiu sobre o mundo como uma porta fechada com força. Fãs, amigos, artistas e desconhecidos sentiram a mesma estranheza. Como podia aquela voz ter parado? Como podia alguém tão presente nas memórias de tanta gente desaparecer assim, de repente, deixando apenas canções a ocupar o lugar do corpo? Mas talvez os grandes artistas nunca desapareçam por completo. George Michael ficou nos refrões que atravessam gerações. Ficou nos discos guardados, nos videoclipes que ainda brilham com a estética dos anos 80, nas baladas que continuam a tocar quem perdeu alguém, nos jovens que o descobrem tarde e percebem, quase com surpresa, que aquela voz ainda soa atual, limpa, poderosa, humana. Aqui, no arquivo dos imortais, há nomes que não entram apenas pela fama, entram porque deixaram marca. George Michael deixou mais do que sucessos. Deixou coragem, deixou vulnerabilidade, deixou elegância musical, deixou a prova de que um artista pode ser frágil e gigantesco ao mesmo tempo. No fim, George Michael não foi apenas um cantor pop. Foi um homem dividido entre o desejo de ser amado e a necessidade de ser livre. Foi um poeta dos corações partidos, um sobrevivente de perdas profundas, um ícone perseguido, admirado, julgado, amado e finalmente compreendido tarde demais por muitos. A sua voz já não entra em palco,
mas continua a entrar na vida das pessoas. E talvez seja essa a verdadeira imortalidade. Quando o corpo parte, mas a emoção fica. Quando o silêncio chega, mas a música continua. Quando uma estrela se apaga no céu dos vivos, mas permanece acesa na memória de todos os que ainda sabem escutar.